Rádio Valinhos FM. Operando em frequência modulada, 87,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinaud, número 74. Telefone 19 38 71 15 23. Rádio Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castieri Stackflat. Tinha apenas 15 anos. Um sorriso, sonhos, planos, uma vida inteira pela frente. Essa é Stephanie Lohane Dantas da Silva. No dia 21 de novembro de 2022, tudo mudou. Stephanie foi baleada em Senhor do Bonfim, na Bahia. Foi socorrida e lutou pela vida durante 3 dias. Mas em 24 de novembro, a esperança deu lugar ao luto. Desde então, uma mãe acorda todos os dias com a mesma dor. A dor de quem perdeu uma filha, ainda na adolescência. A dor de quem viu seus sonhos serem interrompidos pela violência. O tempo passou, os meses viraram anos, mas para uma mãe, o relógio parece ter parado naquele novembro de 22. Enquanto muitas pessoas seguiram suas vidas, Viviane Lins transformou o próprio sofrimento em uma luta incansável por justiça. Ela passou a cobrar respostas, a pedir que o caso não fosse esquecido e que a investigação chegasse aos responsáveis. Hoje, mais do que relembrar uma tragédia, queremos dar voz a uma mãe. Queremos conhecer quem era Stephanie além das manchetes, seus sonhos, sua história, sua família, e entender por que a busca por justiça continua. Porque uma vida não pode ser reduzida a uma estatística. Enquanto houver uma mãe esperando por respostas, essa história merece ser contada. Hoje, no Não Há Nada a Rejeitar, você vai conhecer a história de Stephanie através de quem mais a amou. E talvez, ao ouvir essa história, você também compreenda que a justiça começa quando nos recusamos a esquecer. Bom dia, gente linda, bem-vindos a mais um Não Há Nada a Rejeitar. Já estou com o olho cheio de lágrimas porque eu não vou me acostumar a fazer programas como esse. Apesar de ser acolhedor, é muito difícil estar na frente de uma mãe que perdeu a sua filha com apenas 15 anos de idade, que foi a idade em que Stephanie Lohane, e como a mãe sempre chama de Lohane, veio a perder a sua vida junto do seu namorado. Eu estou hoje aqui com Viviane Lins, mãe dessa adolescente que foi vítima de um assassinato no ano de 2022. Viviane Lins hoje luta por justiça e tem tido grande voz nas redes sociais contando um pouquinho dessa trajetória desde que perdeu a sua filha. E hoje ela está aqui com a gente, não para a gente focar no crime, mas conhecer um pouquinho quem era a Stephanie Lohane, quem era essa criança que ficou adolescente, que perdeu a vida tão cedo. Viviane, muito obrigada por estar aqui. A gente já tem um contato faz um tempo e eu estou bem feliz de poder te dar esse espaço para que você fale um pouquinho e para que você apresente a sua filha além da tragédia. Porque hoje em dia a gente sabe que nas manchetes a gente conhece o crime e as histórias nas entrelinhas ficam vazias. Muitas vezes as pessoas não conhecem de fato o que tem por trás. E eu sou muito grata de você estar aqui comigo. Bem-vinda.
Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de você estar me dando voz e eu poder contar para o mundo quem era a Stephanie Lohane, né? E não só sobre a tragédia, né, em si, mas sobre a menina incrível que ela era e que ela é para mim, porque nunca vai deixar de ser, né? Com a mãe, um filho sempre vai ser, independente se está aqui fisicamente ou não, porque dentro de mim, no meu pensamento, todos os meus dias, quando eu vou dormir, eu lembro dela, quando eu acordo, eu lembro dela, e em todos os meus momentos, em todo lugar que eu vou, sempre eu levo ela comigo e falo sobre ela, para que outras pessoas possam conhecer minha filha. Isso é muito lindo. E eu sempre falo, né? A dor do luto, a gente pode transformar em algo, mas ela sempre vai estar ali. É um filho. As pessoas falam muito de cura, né? E eu sempre explico aqui no meu programa, Viviane, que a cura, ela não é como as pessoas pensam. Eu nunca mais vou sentir nada. Na verdade, a gente não tem como apagar algo que aconteceu e nem exatamente uma dor, mas nós podemos transformá-la em alguma coisa. Eu já te estendo um elogio, né? Eu vi você na caminhada com a Pitty, pedindo justiça ali pela filha da Pitty, a Nicole, que é uma história que eu também gostaria de trazer aqui. É mais uma vida interrompida de maneira injusta. E você estar ali, colocando a sua dor no bolso para acolher outra pessoa, é também uma forma de transformar a sua dor em algo bonito. Apesar de vir de algo tão cruel, é algo bonito. E eu respeito muito, sempre me posicionei com todos os familiares de vítimas que vêm no meu programa, que é uma das coisas mais bonitas que eu tenho percebido no grupo de vocês, é o apoio e o acolhimento. E agora, eu quero que você me conta o ano que ela nasceu. Como que foi? Como que você descobriu a gravidez dela? Então, eu fui mãe aos 16 anos, né? E eu era louca para ter uma menina. Porém, veio um menino e eu me apaixonei do mesmo jeito, né? Porque mãe nunca tem diferença de um filho para outro. Porém, a Lohane não foi uma gravidez planejada, né? Assim como o primeiro. Porém, quando eu descobri que estava grávida dela e que era uma menina, foi Foi a melhor felicidade do mundo, a maior felicidade do mundo. Quando eu era pequena, a minha mãe nunca teve condição de me dar brinquedos, bonecas. Então, eu via minhas amigas ter boneca e eu não, né? Então, quando Lohane veio, eu transformei ela na minha bonequinha de cachos. Então, foi uma felicidade imensa, imensa. A gravidez dela foi muito tranquila, né? Eu morava com o pai dela, foi muito tranquila. Porém, quando Lohane tinha 6 meses, a gente se separou. E eu não sei qual era a intenção dele, né? Porque sempre que a gente dava uma terminada, ele vinha, conversava e a gente voltava, mas eu sempre ficava com a minha filha. Dessa vez ele agiu diferente. Eu acho que ele pensou que se ele ficasse com minha filha e viesse conversar comigo, eu ia voltar com ele. Isso não aconteceu. Eu resolvi terminar com esse ciclo, né? E ele ficou com minha filha. E ele fugia para lugares. Eu botava na justiça e quando ia para entregar a intimação, ele já não se encontrava mais. Então, eu fiquei com Lohane até 6 meses. E me dói muito porque ela já foi tirada de mim uma vez. Eu não vi as primeiras palavrinhas da minha filha, não vi ela me chamar de mamãe pela primeira vez, né? Ela chamava a avó dela paterna. Eu não vi os primeiros passos da minha filha, só que eu fui uma mãe que eu sempre lutei para ter minha filha de volta. Nessa época, desculpa te interromper, só para eu entender, né? Você me contou essa história
quando a gente conversou a primeira vez. Então, você entrou na justiça e a justiça ficava correndo atrás dele o tempo todo para conseguir dar a intimação para que você pegasse sua filha de volta. Sim. Quanto tempo depois? Ela tinha 6 meses. Quanto tempo depois ela volta para você? Tipo assim, muitas coisas foram apagadas da minha mente devido ao luto, né? Porém, quando eu peguei ela já tinha 1 ano e 2 ou 3 meses, algo assim. Tanto que ela já falava, ela já andava, e eu que fiz todo o papel. Não foi a justiça. Eu investigava onde ele estava, descobria e informava para a justiça. Fiz todo esse papel, né? E quando, de fato, eu consegui encontrar ele, a justiça entregou a intimação, a gente teve uma audiência em que o juiz falou que ali não estava pensando no bem-estar dos adultos, e sim da criança. Como a criança tinha sido retirada de mim aos 6 meses, então ela já estava falando, já reconhecia pessoas e tudo mais, então eu iria deixar ela com o pai e com os avós paternos, e todo final de semana eu pegaria ela da sexta, no conselho tutelar, e devolveria ela no domingo. E isso se passou mais 1 ano. Eu só ficava com minha filha nesse período, né? Eu pegava no conselho tutelar na sexta, na segunda E eu você chegou a devolvia. recorrer dessa decisão? Então, não tinha como recorrer, porque o juiz, ele decidiu que era melhor para minha filha estar vivendo dessa forma para ela se acostumar comigo. Sim. E depois que ela se acostumasse, ele ia resolver com quem ficaria a guarda. E aí durou mais 1 ano. Eu lembro que mais 1 ano, porque eu engravidei da Evelyn, e quando eu estava de 9 meses da Evelyn, né, os avós, o pai, não foi nem a justiça, eles resolveram devolver minha filha para mim, e eles me devolveram, eles continuaram vendo a minha filha, depois de um determinado tempo, a minha filha, por si própria, ela não quis ir mais, né, teve esse afastamento da família paterna, e ela passou a viver só comigo. E aí, Evelyn nasceu. Ela tinha quantos anos nessa época? Lohane, ela já tinha uns 2 aninhos. Tá. Ela tá na faixa etária de uns 2 anos já. E, pra mim, se transformou ali nas minhas 2 bonecas. Porque tudo que eu fazia, todos os penteados, eu amava fazer penteado. Quem conhece minha família, conheceu minhas filhas, sabe que quando uma tava com o cabelo de um jeito, a outra também tava, né? Eu vi nas fotos, né? Elas com o cabelinho vermelhinho e tal. Sim, tudo que uma fazia, a outra fazia, né? Então, elas foram crescendo ali junto. Evelyn é mais nova que ela, porém parecia ser mais velha, então batia certo. Elas eram melhores amigas, né? E todo lugar que eu tava, minha filha tava comigo. Eu nunca deixei minha filha sozinha, não deixava as minhas filhas ir para passeio, nem com minha mãe, minhas irmãs. Sempre elas tinham que estar no lugar onde eu também estivesse presente. E eu sempre fui uma mãe assim, que eu gostava de cantar junto com elas, eu gostava de dançar junto com elas. Eu me fazia adolescente para estar no meio delas. Graças a Deus por isso, porque eu pude viver com Lohane, por conta que eu me fiz adolescente. Mas se eu tivesse me feito de uma mãe que focada só em trabalho, né, e de não estar ali com elas, eu tinha perdido muito mais coisas, né? Sim. Então eu sou uma mãe que eu perdi, mas eu sei o tanto que eu ganhei durante esses 15 anos de Lohane. Eu Você sei. foi bem presente, né? Sim, bem presente. E me fala como era a Lohane na infância, assim. Vamos colocar aí dos 3 aninhos até os 5. Como que era? Então, a Lohane, ela se apegou muito a mim. Se apegou muito, assim, aos irmãos, né? Mas era uma criança, assim, muito... Ela puxou o gênio do pai dela. Muito raivuda, sabe? Ela tinha ciúme da Evelyn, ela se jogava no chão chorando, porque ela queria meu colo, mas ali eu estava amamentando a Evelyn. Então, ela tinha ciúme do Vini, né, que é o irmão. E toda vez que eu reclamava com ela, ela fazia uma birra que se jogava no chão, né,
parecendo uma cobra toda, né? Mas ela sempre foi uma menina muito, muito alegre, muito ativa em tudo, né? E, assim, muitas coisas, muitas mesmo, né? Eu tô trabalhando isso com a psicóloga, foi apagada da minha mente, muitas coisas. Pelo trauma, né? Sim, pelo trauma, e aí eu tento lembrar, né? Eu até uso músicas assim, né? Para poder lembrar de momentos com minhas filhas, porque muitas coisas foram apagadas. Eu não consigo sonhar com minha filha, né? Tem 3 anos e 7 meses, encaminhando aí para o Mentor a Você, né? Fez há 3 anos e 8 meses. E eu tô até perdida no tempo. Quanto é hoje? Nós estamos em julho, A data, sim. dia 23. Dia 23. Então, amanhã faz 3 anos e 8 meses que eu perdi ela. E eu venho usando músicas, assim, músicas antigas que a gente ouvia para poder ver se me veio a memória, as lembranças, assim, da minha filha. Eu só sonhei com ela 2 vezes, por mais que eu ore, peça a Deus, durma pensando nela para ver se eu sonho com ela. Eu não consigo sonhar com ela, né? Isso me deixa muito triste, eu choro. Tem horas que a dor é tão grande que eu não quero mais estar aqui. Eu grito com Deus, eu peço a Deus para me dar minha filha de volta. Eu peço a Deus para me dar uma chance de voltar no tempo e eu poder ir no lugar da minha filha. Porque minha filha, ela tinha muita coisa para viver, muita. Como eu fui uma criança que eu não tive muita coisa, né? Eu tive o que minha mãe pôde me dar, né? Como mãe solteira, 4 filhas para criar, eu não tinha muitas coisas, né? E eu levei isso para minha vida, de quando eu tenho meus filhos, eu fazer tudo o que tivesse ao meu alcance, né? Então, eles cresceram sempre tendo a árvore de Natal, com presente embaixo, como se fosse o Papai Noel que colocasse ali. Elas sempre cresceram com isso da fada do dente, em que elas colocavam o dentinho, e eu ia lá e botava moeda, até que eles descobriram, né? Eu sempre tive muita tradição, assim, na nossa vida para deixar, assim, na memória deles, para quando eles crescerem, eles poderem passar isso também para os filhos deles, né? Então, na minha casa tinha piscina, né? Assim, plástica, né? O que eu podia comprar. Sempre teve piscina para ela brincar com as amigas, com os amigos, sabe? E eu ali presente em tudo, eu presente com minhas filhas. Quem me segue lá de muitos anos atrás sabe que eu sempre estava no meio das minhas filhas. E Lohane era luz, Lohane era alegria, entendeu? Lohane era uma pessoa também do gênio forte, como eu falei para você, puxou o pai, tipo, se ela não quisesse uma coisa, não adiantava que ela não voltava atrás, né? Então, infelizmente eu estava reformando minha casa, e aí eu mudei para a casa da minha irmã em outro bairro, e ela tinha 12 anos, faltava 2 semanas para completar os 13. E aí foi onde um rapaz, né, eu não sabia a idade dele, nada sobre ele, porém ele viu ali minhas filhas, né, meu filho não estava, meu filho estava em outra cidade, minhas 3 filhas e meu marido, tirando as coisas ali do caminhão, junto com o dono do caminhão, a mudança no caso, e Márcio, vou falar Salvador, né, todos chamavam assim. Ele perguntou se a gente queria ajuda e a gente não rejeitou, porque sim, a gente precisava de ajuda. E ali ele ajudou a tirar todos os móveis e colocar no carro. E no momento que um bateu o olho no outro, eles se gostaram. Quantos anos o Márcio tinha nessa época? Márcio tinha 17 e minha filha tinha 12 anos. E aí, com 2 semanas, ela completou 13 anos. Quando ela completou 13 anos, Márcio pediu para namorar com Lohane e Lohane pediu para namorar com Márcio. E aí eu primeiro
sentei com o Márcio e a prima dele, Maiara, e falei todos os motivos pelo qual eu não ia deixar. E principalmente porque minha filha não tinha idade para estar namorando. Ela tinha 13 anos, tinha que estudar, tinha que ser criança, tinha que brincar, entendeu? Então, não era para entrar num relacionamento, não tinha maturidade para isso. E aí eu falei outras coisas a mais, né, que eu não vou citar aqui, né, para ele, os motivos também que eu não deixaria, né. Um dos motivos principais, né, nessa época o pai de Lohane estava morando bem pertinho da gente, na mesma rua. E aí eu falei para ele que eu não ia deixar, por quê? Lohane tinha apenas 13 anos, o pai dela estava morando perto, e o pai dela, apesar de não ser presente na vida dela, depois que ela foi morar comigo, né, ele amava a filha. É tanto que ele morreu buscando justiça pela filha. E eu expliquei para Márcio que eu não ia deixar, porque se o pai dela visse os dois namorando, ele ia querer tirar satisfação com ele, ia querer tirar satisfação comigo, meu marido não ia gostar e ali ia se formar uma confusão que poderia dar uma tragédia. Foi essa minha conversa com o Márcio e a prima dele, maior de idade, né? Eu expliquei para ela também o motivo. E eu falei assim, ó, amizade eu permito, você pode continuar amizade com a gente. É tanto que toda vez que Márcio estava na porta da minha casa ou na sala da minha casa, eu e meu marido estava presente. Em nenhum momento ela ficava sozinha com o Márcio, né, Salvador. Ele era um menino muito alegre, muito sorridente, sorriso fácil. Eu não via nenhum tipo de maldade no Salvador, né, nenhum tipo de maldade. Durante 3 meses e alguma coisa que eu morei ali, vizinha de Márcio, eu não via nada de errado, né? Eu sabia que ele fazia uso da maconha, né? Porém, outras coisas eu não via nele, né? Aí eu resolvi romper essa amizade, deixar mais distante, sabe? Porque como eu trabalhava o dia todo, meu marido o dia todo, as meninas iam para a escola, chegava ao meio-dia em casa e ficava em casa sozinha. Aí eu falei, vamos voltar para nossa casa, mesmo em reforma. A gente voltou para afastar os dois. E nessa que a gente voltou para nossa casa, ele se envolveu com outra pessoa, né? Começou a namorar com outra pessoa. Eu não sabia. Se minha filha soubesse, né? Se ela sabia, eu não sei te falar. Ela não tá aqui, né? Mas eu mesmo não tinha conhecimento desse relacionamento dele com essa pessoa. E aí, quando Lohane completou 15 anos, eu descobri que que Márcio ia para a porta da escola, onde Lohane estudava, e quando Lohane saía da escola, juntamente com a irmã, com a prima e outras amigas, ali estava Márcio, juntamente com 2 amigos, em que as amigas também ficavam com esses amigos, e Lohane ficava com Márcio, que eu falo, é tipo assim, beijinho, entendeu? Sim. Até o ônibus chegar. Aí, quando eu descobri isso, e Lohane já estava com 15 anos, e eu fui mãe aos 16, sempre eu deixei bem claro para minhas filhas quanto foi difícil ser mãe solo, né? E aí, eu descobri no domingo, e no domingo eu fui para a igreja. Quando eu cheguei da igreja, eu sentei e conversei com Lohane, perguntei se era isso mesmo que ela queria, era namorar com o Márcio, se era isso que ia fazer ela feliz. E foi a última vez que eu vi minha filha feliz. A minha filha estava quase dando pulos de alegria quando eu falei que eu ia permitir. Ela gritava, falava assim, mãe, manda mensagem para ele, sabe? E aí eu expliquei tudo para ela direitinho. Eu falei, vocês vão namorar? Mas não vai ser escondido. Não quero namoro em porta de escola, em outros lugares que eu não esteja. Vocês vão namorar na porta de casa, porque eu quero saber de tudo que está se passando entre vocês, até para não vir uma gravidez indesejada, né? Que eu já tinha explicado para ela sobre a criação do meu filho mais velho, que fui mãe solo, né? E foi onde eu mandei mensagem pro Márcio, no dia 20 à noite, né? No dia 20 de 11 de 2022. Eu mandei mensagem para ele, perguntando, eu falei assim,
você vai vir pedir Lohane namoro ou vai ficar nessa de João sem braço? É um ditado falado na Bahia, não sei se os paulistas conhecem, né? Aí eu falei com ele, eu brinquei com ele. Vai vir pedir Lohane namoro ou não? Eu vou mandar os caras te dar uns pega. Isso era uma brincadeira nossa, que os caras que eu falo, citando polícia, né? Citando um certo policial, que sempre que via alguns jovens, esse policial agia de má fé, né? E aí eu sempre tive essa brincadeira com o Márcio. Antes de eu aceitar o namoro, toda vez que Márcio me via, né? Aí eu olhava pra ele, aí eu falava, e aí? Aí ele falava, vou casar com Lohane. Ele gritava pra quem tivesse ali e ouvisse, né? E sendo que eu tava passando de moto, sempre de moto. E aí ele falava, vou casar com Lohane. Eu falei, vai, sem vergonha, te mato. Eu brincava com ele dessa forma. E hoje em dia eu me arrependo porque eu vejo que palavras têm poder. Palavras... Eu acho que às vezes a gente fala, a intenção é que importa, e você só estava brincando. Eu só tava brincando. Todos os momentos eu só tava brincando. E o que aconteceu não tem vínculo nenhum com as suas palavras. Sim, eu fiquei por um bom tempo e às vezes quando eu surto também eu me questiono, sabe? Por que eu falava isso? Isso acabou acontecendo justamente naquele dia, sabe? Márcio não me respondeu. Na noite do dia 20, ele não me respondeu, porque já era de 9 para 10 horas, que foi o horário que eu cheguei da igreja, né? Antes da gente chegar nessa parte da história, Sim. que você já me contou, eu vou, pra gente amenizar um pouquinho, respirar fundo, tem uma pessoa que deixou um recado bem legal pra você. E o Ronaldo vai colocar aqui pra gente na tela. Vivi, tudo bem? Bem não está, né? Mas vamos caminhando e na luta por justiça. Eu quero deixar aqui para você hoje uma mensagem de carinho e afeto. Assim como eu também recebo de outras mães. E aqui eu quero trazer para você que a sua fé permaneça, que você continue firme. Apesar de ser difícil para nós, entendeu? Ser forte o tempo todo, mas estamos aqui de pé por elas, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, seus familiares. E crê sempre no reencontro, porque essa é a única garantia que nós teremos nessa vida. Que Deus abençoe muito você. Espero que em breve a gente possa se ver, eu possa te dar um abraço. Quero te agradecer por você ser essa mãe valente, por você estar lutando pela tua filha. E a gente não pode perder essa coragem, porque o que elas esperam da gente é essa luta nossa que nós temos por elas. O amor aumenta todos os dias, e eu sei que é isso que você sente pela sua querida filha. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Sinta o meu abraço, sinta esse carinho. Que Deus possa te abençoar sempre. E firmes na luta por justiça. Receba essa homenagem com todo carinho, porque você merece. Que Deus te abençoe, mãezinha linda de anjo, igual eu. Essa é a Sabrina, a mãe da Katrina. A Sabrina já esteve comigo aqui no programa. Nós contamos um pouquinho, fizemos uma homenagem para a Katrina, contamos a história de quem era a Katrina. Uma menina linda, assim como a Stephanie Lohane, que foi tirada da vida também. E tem mais gente querendo te dar um recadinho. A nossa querida Célia, a próxima. Célia é um grande apoio aí para os familiares de vítimas também. Está sempre aqui no programa. Hoje ela não deu bom dia, talvez ela não esteja vendo. Passei aqui para te dizer umas palavras. Eu te acho muito forte, muito determinada. Tenho certeza que a Stephanie Lohane, olha que nome, forte, tem muito orgulho de você, da mãe guerreira, da mãe que luta, que grita por justiça, que muitas vezes se sente sozinha, mas você não está sozinha, você tem um Deus que tudo vê, tudo ouve. Às vezes a gente entra em desespero, passou 1 ano, 2 anos, tá fazendo 3 anos, 4 anos e nada acontece. Só que nós esquecemos que o relógio de Deus é diferente do nosso. Eu creio que Ele tem bênçãos ainda
para ser derramada sobre a sua vida. E esse relógio vai andar, tá? Não desista não, continue a sua luta, a sua caminhada, que cada dia você possa estar mais forte. Nada fica oculto, nada, tá? E dizer que eu fico muito feliz quando te vejo nas caminhadas, tá bom? E muito obrigado pela sua amizade, sua lealdade e a sua força, que não é sempre que a gente tem. E você, às vezes, precisando ser consolada, vai lá e me consola. Muito obrigado, porque isso é muito importante para nós, familiares de vítimas. Ter alguém que nos dá uma palavra, republica um vídeo, isso é muito importante. A gente sabe o quanto é difícil não ser vista, não ser escutada e não ter respostas. Mas eu creio naquele que está lá em cima, o Deus Todo-Poderoso. Creia que vai acontecer, tá bom? E eu tô aqui. Um beijo, Vi. Celinha é sempre carinhosa com todo mundo. E como ela bem disse, muitas vezes você coloca sua dor no bolso para consolar outra pessoa. E isso é muito válido. Vamos para o intervalo rapidinho? Gente, a gente volta já para entender um pouquinho mais dessa história. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castieri Stackflat. Voltamos em instantes, após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Você merece um Hyundai 0 km. E onde tem Hyundai, tem Andretta. Toda linha 2027 com taxa zero ou entrada de 30% e saldo em até 48 vezes. Primeira parcela só para dezembro. Documentação por nossa conta e 5 anos de garantia. Hyundai HB20 limite a partir de 97.790. Hyundai HBS limite a partir de 99.590. E o novo Hyundai Creta Comfort a partir de 131.990. Andretta Hyundai. Concessionárias em Campinas, Jundiaí, Americana, Indaiatuba, Rio Claro e Valinhos. Hyundai e Andretta. Necessárias de uma vida. Precisando de óculos novos ou de um exame de vista? A Fábrica de Óculos Paris está chegando agora no centro de Vinhedo, na Praça Santana, número 22. Inaugura dia 18 de julho, com muitas ofertas para você e sua família. Na compra dos seus óculos completos, aproveite ofertas imperdíveis. Lentes anti-reflexo para perto ou para longe, por apenas 10 vezes, de R$ 9,90. Lentes multifocais incolores, por 10 vezes, de R$ 29,90. E tem mais! Nas linhas Varilux, XR e Zeiss, você compra uma lente e leva 2. As ofertas já valendo a partir de hoje em todas as nossas lojas. E na compra dos seus óculos completos, você ainda ganha um lindo óculos de sol. Confira o regulamento em uma de nossas lojas. Taquaral em Campinas, Valinhos, na Capela e agora no coração de Vinhedo. @Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é a nossa visão. Elétrica Avenida. Tudo em materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. Poste, padrão pronto, CPFL e padrão DAI. Tudo para construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado. Parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos projetos de elétrica, hidráulica e de manutenção. Agora também com energia fotovoltaica, fornecendo e instalando. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851.
Piva Contabilidade. Rua Campinas, número 9, esquina com a Avenida dos Esportes, em frente à Praça Brasil 500 anos. No mercado desde 1982, prestando o melhor serviço na abertura de empresas, departamento pessoal, escritas fiscais e contábeis, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Telefone 3869-8011. WhatsApp 999559966. Estamos também nas redes sociais. Facebook, Piva Contabilidade Valinhos. Instagram, Piva_Contabilidade. O gás acabou? Baixe o aplicativo da Ultragaz e aproveite o desconto exclusivo para Valinhos. Use o cupom Valinhos10 e tenha desconto de R$10 na compra do botijão azul. No aplicativo você aproveita também outras promoções. Ultragaz, a sua confiança é o que nos move. Quer mais agilidade e facilidade para suas compras? Então peça já o seu cartão Montreal. Com ele, suas compras podem ser parceladas em até 8 vezes fixas, com até 60 dias para começar a pagar. São 6 datas de vencimento para você escolher. Quer mais vantagens? O cartão Montreal tem. A fatura fica disponível para acesso através do site ou aplicativo e também pode ser enviada por e-mail. Você consulta o saldo quando e onde quiser. E o pagamento pode ser feito na loja e correspondentes bancário ou internet banking. Você escolhe. Não perca tempo. Fale com um dos nossos colaboradores e peça já o seu cartão Montreal. É rápido e fácil. Aproveite as melhores ofertas para você, sua casa e sua família e fique sempre na moda. Vale Fitas Embalagens. Desde 1988, atuando no ramo de embalagens descartáveis, a Vale Fitas vem proporcionando aos seus clientes sempre os melhores produtos e novidades no mercado, com atendimento personalizado e de qualidade. Atendemos desde pequenos consumidores a grandes empresas. Agradecemos a todos os nossos clientes e parceiros por sua confiança em nossos trabalhos. Vale Fitas, localizada na rua Ângelo Capelato, número 115, no Jardim Bela Vista, em Valinhos. O telefone 3871-0535. WhatsApp 98781-4280. Quinzena do Lar Montreal. Você vai comprar itens selecionados de grandes marcas Cassiumara, Budemeier e Karsten. Na compra de uma peça, a segunda de menor valor sai com 50% de desconto. Kit coxa casal 3 peças de 119 por R$ 69,99. Travesseiro da NASA 3D. Na compra de um por R$ 49. O segundo sai por apenas R$ 29,99. E aproveite todo o setor de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. No Antônio Carlos 192, no centro de Valinhos. Montreal. Valinhos FM, a voz da gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Voltamos aqui com mais um Não Há Nada a Rejeitar na Rádio Valinhos FM. Estamos ao vivo no YouTube da rádio, no Facebook da rádio e na frequência 87.9. Antes de voltarmos aqui com a história da Lins, eu quero dar um recadinho para vocês que me seguem. Como eu falei no programa passado, eu estou participando de um reality show de palestras contando a minha história. E eu preciso que vocês entrem lá e votem. Votem em mim, por favor, porque eu preciso de uns 3 mil votos únicos, tá? Eu já dei os meus votos. A Lins já foi uma das primeiras a votar. Mandou lá no WhatsApp para mim e eu sou tão grata pelo apoio de muita gente, de verdade. Contar a nossa história, às vezes, não é fácil. Mas, às vezes, também traz luz para outras pessoas, né? E o meu intuito, não só na rádio, de trazer histórias da Lins e de outras pessoas, é para, além de emanar luz,
é também para a gente poder fazer um trabalho que sozinho a gente não consegue, né? Uma das coisas que vocês do União de Vítimas fazem é isso. Vocês se unem em prol de levar luz e solução a essa injustiça que a gente vive no nosso país. E essa semana, inclusive, eu falei sobre isso. Quando a justiça não é feita, ela valida o crime. E nós não podemos aceitar isso, não. E lembramos que nós estamos num ano de eleição. Isso significa que nós temos uma grande responsabilidade no ano de 2026 em mudar o conceito de justiça no nosso país. Sim, nós temos essa obrigação. É a nossa responsabilidade. Porque quem coloca as pessoas para lutar por nós lá somos nós, né? Então tenham consciência, busquem a respeito de política, parem com essa crença de política, eu não gosto, é sujo. Não, vai ler a respeito, estude o candidato para que você possa votar da maneira correta e trazer soluções significativas para o nosso país, porque o Brasil merece e a gente precisa de segurança e de justiça, que a justiça seja feita. Voltando aqui, tá mais calma? Sim. Que bom. Bom, a gente estava na parte da história que ela começa, então, a namorar o Márcio, né? Sim, nem chegou a namorar de fato, né? Assim, isso foi 2 dias, né? No dia 20, no dia 20, eu aceitei, conversei com minha filha, né? E mandei mensagem para Márcio. No outro dia, pela manhã, eu acordei com meu esposo e peguei a minha filha, que tinha 10 anos na época, a Isabela, e deixava sempre ela na casa da avó. As outras, Evelyn e Lohane, ia para a escola. Então, eu não consigo me recordar se eu vi ou não vi as minhas filhas naquele dia, até porque elas saíam mais cedo para pegar o ônibus. E eu acordava um pouquinho mais tarde para ir para o trabalho. Então, eu não me recordo se eu vi minha filha naquele dia, não me recordo. E eu olhei, Lohane tinha me perguntado à noite ainda, né, do dia 20, se Márcio tinha respondido. Eu falei que não. Mais tarde, ela me perguntou de novo. Ele respondeu, mãe? De uma maneira bem feliz, sabe? E eu falei, não, ele ainda não me respondeu. Aí, no outro dia, quando eu fui trabalhar, eu tinha mania, assim, eu sempre trabalhei de babá. Eu estava trabalhando de babá na casa de empresários. Na casa tinha câmaras que pareciam Big Brother, né? Para onde eu ia, a câmera ia junto. Então, os horários que eu ia no banheiro, né? Que eu fingia que ia no banheiro, era para sempre estar olhando as mensagens, se tinha algumas mensagens das minhas filhas, porque eu falava, ó, se for caso muito urgente, pode me ligar, eu vou atender. Mas se não for, deixa uma mensagem, qualquer hora eu vou olhar e vou responder. Aí, nesse momento, era umas 9 horas, me recordo que era cedo, né? Chegava no trabalho às 7h30, acho que eram umas 9 horas, foi o horário que eu fui até o banheiro, olhar se tinha mensagem delas. E quando eu olhei, tinha mensagem de Márcio. Eu olhei o WhatsApp, não tinha mensagem nenhuma, até porque eu não tinha o WhatsApp dele. Aí fui no Instagram, tinha lá a mensagem dele, dizendo que sim, que ele queria, e me perguntando qual horário para ir até a minha casa. Aí eu falei assim, então, eu saio do trabalho por volta de 6 horas, 6h30, por aí. É o horário que minha patroa sai da loja, o horário que eu saio. Então, depende muito do horário que ela vai sair, né? E aí, ficou certo para ele ir até umas 6h30. Depois daquele momento, eu voltei a cuidar da criança, né? Ele tinha 2 aninhos, ia fazer 2 aninhos, né? E aí, eu gosto muito de criança, eu gosto de trabalhar com criança. Então, essa criança não tinha familiares na cidade, só tinha o pai e a mãe. Então, era um menino que ainda não ia para a escola, por medo da Covid, né? Então, ele ficava muito comigo, muito. Então, a gente brincava de rolar no chão. Nesse dia, eu me lembro muito bem que a gente brincou, eu empurrando ele no balanço, a gente brincou de lavar os brinquedos dele, cada dia eu inventava uma coisa assim nova para que ele pudesse ser criança. Eu brincava com ele como se fosse criança, né? Tanto que eu falava com meu marido, eu falava, eu acho que eles pensam, meus patrões na casa, acho que eles pensam que eu sou doida, porque uma mulher brincando de rolar no chão, brincando de soldadinho, marchando junto com a criança, correndo um atrás do outro de pega-pega. Então, muitas brincadeiras que eu fazia durante o dia. Então, eu acabei esquecendo do compromisso que eu fiz com o Márcio e Lohane,
que era dele ir na minha casa fazer o pedido de namoro. Então, quando a minha patroa chegou, eu não me recordo muito bem o horário, né? Já era 6 horas e alguma coisa, não me lembro. Só que eu não lembrava do meu compromisso com o Márcio. Aí meu marido chegou para me buscar, como sempre, e aí ele falou, ok, naquele mês, a gente passou o mês todinho. Eu ia para o meu trabalho de babá e ele ia para o trabalho dele de pedreiro, inclusive nessa casa, entre outras casas. Nesse período, ele estava trabalhando em outra casa. Só que a proposta da dona da casa, que conhece meu esposo desde pequeno, foi essa. Era uma casa muito grande, de 3 andares, muito, muito grande mesmo, casa de gente que tem condição, né? Era uma casa nova, e aí ela pagava pra gente, depois do nosso trabalho, a gente ir e começar a limpeza, entendeu? Porque ela tinha problema de toque de limpeza, então ela chamou nós dois para nós dois limpar. Então ela falava, ó, vocês vão e limpam até o horário que vocês conseguirem, depois vocês vão para casa. No outro dia que ela não tinha pressa, né? E aí a gente passou quase o mês todo fazendo essa limpeza. E aí nesse dia, a gente já tinha terminado a limpeza. E aí meu marido chegou e falou, então, a Nicinha, né? Eu posso falar o nome dela. A Nicinha, ela tá perguntando se a gente quer ajudar ela na mudança das coisas de vidro que tem na cozinha da louça, né? Começando pela cozinha. E aí eu falei, oxe, vamos, para ganhar dinheiro. Então, eu saí do meu trabalho, junto com meu esposo, fomos até a casa da Nicinha, que ficava num prédio, né, no centro da cidade, tinha muitas câmaras, entendeu? Aí a gente começou a embalar as coisas, e aí a gente foi ajudando ela no carro pequeno mesmo dela, né? A gente colocava algumas coisas no carro, levava lá para o 3º andar, e aí depois a gente retornava de novo. A gente fez de 3 a 4 viagens, eu não me recordo muito bem. E aí, quando já foi 8 horas, por volta de 8 horas, foi o horário que ela dispensou a gente. Ela tinha feito um cuscuz temperado, né, para a janta dela. Ela, como já estava tarde, ela ofereceu para a gente, colocou numa vasilha para a gente comer em casa. E aí a gente fomos para casa. No que eu tô chegando na rua da minha casa, eu avistei Isabela, a minha filha de 10 anos, na época. Quando eu avistei Isabela, eu olhei e falei, oxe, você tá fazendo o quê? Tava ela e a pessoa de nome Nadson, né? Que foi uma das vítimas. Eu falei, oxe, Isabela, tá fazendo o quê no meio da rua? Eu em cima da moto, né? E aí ela falou, mamãe, desse jeito, mamãe, é porque Salvador me deu dinheiro para me comprar lanche. Eu fui comprar salgado. Aí eu falei, vai para casa agora. Já tava bem pertinho de casa, sabe? Eu falei, vai para casa agora. E nisso eu segui com a moto. E aí lembrei, nesse momento, que eu falo com a Isabela e vejo o Nadson, foi que veio na minha mente o meu compromisso com o Márcio. Ali eu só cheguei em casa, coloquei a moto, meu marido colocou a moto para dentro, eu coloquei minha mochila do trabalho, coloquei a marmita ali que tinha, né, de cuscuz que a Nicinha deu, e peguei uma cadeira e sentei na porta de casa. Na porta da minha casa tinha Isabela, minha nora, eu acho que ela tinha 21 anos na época. Eu tinha Laura, que eu tenho ela como neta, acompanhei toda a gestação, meu filho criou essa menina até quase 2 anos. Ela tinha 1 ano e 8 meses. Laura e Isabela começaram a brincar. Isabela pegou um carrinho de boneca, ela tem até hoje esse carrinho, e colocou Laura dentro do carrinho. E nisso ela ficava passando entre Márcio e Lohane, e eu e outras pessoas que ele estava, né? Ficava passando assim no meio com o carrinho, brincando com Laura. E aí, nós nem deu início à conversa sobre o namoro em si. Eu conversei um pouco com o Márcio, a gente deu risada, como sempre, e aí foi onde minha nora perguntou para mim se ela fosse no posto tomar a injeção de evitar, se eles iam dar, por ela ser de outro lugar. Ela tinha quase acabado de chegar de viagem, ali por volta das 4 horas, porque assim, ó, eu combinei esse horário mais Márcio, só que Lohane e Márcio decidiram antecipar a chegada dele na minha casa. Então, por volta das 4 horas, 4 e pouca, né, informação essa passada pela polícia, que disse ter visto mensagens no aparelho de quem eu não sei, porque até os aparelhos não foi recolhido pela polícia.
eles começaram a trocar mensagem e aí marcaram de se encontrar na rodoviária, porque Lohane, junto com Evelyn, uma amiga, né, que eu não vou citar o nome, e foram na rodoviária buscar a Isabela e minha irmã que estava chegando de viagem. E ali ela marcou de se encontrar com Salvador, e Salvador o tempo todo junto com Nadson. Só que na rodoviária eles se desencontraram, aí a Lohane passou as características de Márcio para minha irmã e para Isabela. Ela falou, então, eu vi esse rapaz aqui, um bem bonitinho, até brincaram com ela e tal. Só que ele saiu. Aí a Lohane desceu até a casa da minha mãe, que fica bem próximo da rodoviária, para levar minha irmã e Isabela. Ao chegar lá, a Lohane parece que nem entrou na casa da minha mãe, simplesmente ela usou o uso da internet para falar com o Márcio, e Márcio falou para ela que estava indo para minha casa. Foi onde Lohane, Isabela, minha filha pequena, Isabela, minha nora, Evelyn, entre outras adolescentes, foram para minha casa, que já ficava em outro bairro. E aí eles ficaram ali, e aí depois à noite você esteve com eles. Sim, mas assim, nesse percurso deles se encontrarem na porta da minha casa, Lohane chamou Márcio para ir na casa de outra amiga dela, chamar para poder a amiga dela também presenciar o pedido de namoro. Ela queria que as coleguinhas presenciassem aquele momento que ela tanto desejava, né? E aí a gente ficou por pouco tempo ali. Isabela me fez essa pergunta sobre tomar injeção. Aí eu brinquei, eu falei, aproveita que Lohane vai namorar e leva ela para tomar injeção. Isso na brincadeira. Aí Márcio falou, Lohane mesmo não. Aí eu digo, vai sacana, te mato. Mais uma vez eu fiz a mesma brincadeira com ele, e ele começou a dar risada, eu comecei a dar risada, e de repente eu olhei para o meu marido, acredito muito que foi Deus, porque quando eu falar outra parte você vai me entender. Eu olhei pro meu esposo e falei, amor, vamos no mercadinho comprar a massa de cuscuz que o mercadinho vai fechar. E ali, meu marido levantou, ele também estava na porta, né? Meu marido levantou, foi pegar o cartão, e aí, no momento, uma das adolescentes falou que já ia embora, porque estava tarde, e foi embora. Evelyn pediu para ir na casa da outra amiga, que ficava 2 casas depois da minha, e eu falei que não pelo horário. Porém, ela falou, só vou conversar um pouco. E ali eu não questionei e Evelyn foi. E aí, quando eu fui no supermercado, eu só deixei 4 pessoas na porta, né? A Lohane, essa amiga, Nadson e Márcio na porta. E Evelyn foi para casa dessa amiga. No que eu fui pro supermercado, foi coisa muito rápida. Eu só comprei a massa de cuscuz, comprei um doce para Isabela, minha filha, e para Laura. E Evelyn, nesse meio tempo que eu fui no mercado, ela saiu da casa da amiga, foi até a minha casa para pegar um lanche. No que ela entrou em casa, que ela saiu, vi uma moto, com 2 caras na moto. Um dos caras, ela reconheceu, ela não tinha nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de proximidade, mas ela sabia muito bem quem era, porque eu conheço desde pequeno, né? A gente era quase família, porque assim, no interior, a vizinhança, né, elas se tornam quase uma família, né? E era como se fosse a família. Então, essa pessoa encarou muito, muito, muito para Evelyn, e Evelyn ficou constrangida juntamente com outra amiga e baixou a cabeça. No que Evelyn coloca um pé dentro da garagem da amiga, e o outro ainda está para fora, ela escutou os primeiros tiros, e ela tentou correr para casa por conta da Lohane. E a amiga puxou ela para dentro, e a mãe da amiga também puxou para dentro, fechou o portão e não deixou Evelyn sair. Nisso, eu vinha do mercadinho tranquilamente, andando, dando risada, estava com a bebê no colo, e aí eu vi a moto passar por mim, e eu cumprimentei com a cabeça, porque eu conhecia, né? Cumprimentei com a cabeça, e a pessoa passou, e eu também passei. Dei uns passos mais à frente, um vizinho assim da rua, né, do começo da rua, ele me abordou e falou, atiraram na tua casa. E eu parei, tipo assim, foi tipo um choque, sabe? Assim, eu parei e falei, o quê? Aí ele falou, atiraram na tua casa. E quando ele falou pela segunda vez, foi quando eu vi Nadson sair de dentro da casa desse vizinho que estava me contando, com a mão toda ensanguentada. Ao ver o sangue, eu gritei, Lohane.
Eu gritei Lohane e ali eu corri. Parece ser... Quando eu falo corri, parece ser um lugar bem distante. Porém, era muito, muito pertinho, sabe? E ali eu corri. Quando eu vou correndo e já gritando na rua por Lohane, eu não tava nem vendo quem tava ali na rua. Eu vejo a Evelyn sair da casa da amiga. E aí eu falei pra Evelyn, eu parei e falei, Evelyn, cadê sua irmã? Ela tá em casa, mãe. E ali eu corri pra casa e eu não tava pensando em nada, eu só tava pensando na minha filha. E eu não consegui proteger minhas outras filhas de não ir até lá e ver o que tinha acontecido, né? Então, para dentro da minha garagem correu eu, meu esposo, Isabela, minha nora, Isabela, minha filha de 10 anos, minha filha Evelyn, que tinha 13 anos. E quando a gente entrou, eu lembro que eu entrei correndo, eu já me deparei com o Márcio no chão, sem vida. Eu falo sem vida porque ele se encontrava com os olhos abertos, parado, entendeu? E eu olhei muito para ele e olhei minha filha, estava de buço, né? Caída mais à frente de buço e imóvel. Ali me deu uma aflição muito grande, eu não consegui encostar na minha filha e comecei a gritar para Deus não levar minha filha. E aí meu marido encostou e falou, ela tá viva. E aí eu encostei na minha filha, me abaixei perto dela e falei, filha, mamãe tá com você. Falei desse jeito, mamãe tá aqui com você. Não se preocupa não, vai ficar tudo bem, mamãe tá aqui com você. E nisso eu já me afastei de Lohane. Foi quando Evelyn encostou e Evelyn chorando e Lohane falou para Evelyn, não chora não, eu te amo. E eu ouvi essas palavras e eu falei para Lohane, filha, não fala nada, tenta respirar, né? Porque quando ela falava, a boca dela sangrava, né? Então eu falei, filha, fica calada, fica acordada. Então eu entrei numa maratona de correr para fora e gritar para um certo vizinho chamar SAMU. E eu corria para dentro e gritava para Deus não levar minha filha. E gritava, mamãe tá aqui com você. Deus não leva minha filha. E saia para fora e mandava chamar SAMU. E cara, foi uma eternidade para essa SAMU chegar, uma eternidade, sabe? Uma eternidade. Lins, a gente tá com pouco tempo, né? Sim, eu acho sim. que eu vou ter que trazer você de novo aqui. Sim. Até porque tem uma parte dessa história que eu acho que você chegaria a contar e eu vou pular para ela. Tá. Mas eu quero de verdade que você venha de novo aqui pra gente falar exatamente sobre o que eu vou falar agora. Tá. Tem um momento que você me conta que você tá no hospital. Sim. E que você deixa a sua filha aí. Sim. Porque você sente, né? Sim. Quando você me contou a primeira vez a sua história, isso foi muito significativo para mim. Talvez porque eu seja uma pessoa muito de fé, de acreditar muito em Deus, de saber que a gente não tem controle de nada. E por que isso me impactou muito? Porque é tão difícil para uma mãe deixar o seu filho ir. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode passar quando você é mãe de verdade. E você, naquele momento, quando você me contou isso, foi uma das coisas mais marcantes para mim. Você abriu mão, você deixou Deus agir e falou, filha, vai. E foi quando ela foi. Sim. E eu quero trazer você no programa pra gente falar sobre isso. Eu acho que, apesar da dor que vocês, familiares de vítimas, vivem todos os dias, Deus é muito presente na vida de vocês. Sim. O Regis aqui deu uma aula de fé quando eu perguntei pra ele se ele se revoltou com Deus. E eu sei que às vezes a gente se questiona, você já falou isso aqui pra gente, né? Mas mesmo se questionando, cada passo que vocês dão é de fé. É de acreditando que Deus vai agir. Para vocês que estão ouvindo a gente, a Lins ainda busca por justiça. As pessoas que mataram o Márcio e a filha dela não foram punidos. E essa é a luta dela. E se vocês quiserem seguir a Lins no Instagram, como que tá o seu Instagram? Fala pro pessoal. Tá Vivi Lins.
Tá Lins. Eu vou. Me deu um branco agora, gente. Ela tá marcada nas minhas postagens. Então, vocês podem ir lá no meu Instagram, ela tá marcada nas minhas postagens, no banner do programa de hoje. Seguem ela. Não fiquem constrangidos, às vezes, de compartilhar uma notícia que seja ruim, porque eu já fui a pessoa que não queria ver notícia ruim, que não compartilhava nada, que queria viver na minha bolha. Mas é tão importante quando a gente faz uma ação tão pequena de compartilhar algo, porque a gente também está dando voz e pedindo justiça, porque afinal de contas nós vivemos no mesmo lugar, no mesmo país, e a segurança é para todos. A história da Lins pode trazer segurança para a nossa vida, para a vida dos nossos jovens e evitar que outras pessoas passem por isso. E não só da Lins, mas de outras histórias que eu venho trazendo no programa. Eu tenho um respeito enorme pela dor de vocês e também pela luta de vocês. E temos mais 2 pessoas querendo te dar um recadinho aqui. E eu precisei te cortar, senão a gente não ia conseguir, tá bom? Vamos ouvir agora o Beto Vaz, que é um apoiador, né? Depois você fala um pouquinho dele aí. Tá. Tudo bem? Castiele me deu uma missão pesada hoje, que é justamente falar da Vivi, da sua história de luta, nesse dia de homenagens. E apesar de... Até peço desculpas a vocês, né? Apesar dessa gripe horrenda que tomou conta de mim nos últimos dias, eu não poderia negar a oportunidade de falar dessa pessoa que ela sintetiza muito bem o que é para nós aquilo que eu sempre repito, né? Familiar de vítima é uma grande família que, infelizmente, ela não para de crescer todo dia, o tempo todo. Novas pessoas estão chegando e somando nessa nossa causa. Vivi, o que eu tinha para falar para você é justamente parabenizar pela sua luta, pela sua incansável luta. Mesmo com tantas vezes que você deu com a cara na porta, mesmo com tantas decepções, mesmo com tantos nãos, recusando o seu caso, deixando você muitas vezes falando sozinha, você nunca desistiu. Você nunca parou pela Stephanie Lohane. Você tem uma responsabilidade enorme, que é justamente carregar a sua família, de ser esse ombro, essa extensão da sua casa ao lado do Zé, o seu marido, que é uma pessoa que eu também já tive o privilégio, o prazer de caminhar, conhecer e ver a índole desse rapaz. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você jamais desista, mesmo que o seu sonho seja só encontrar a justiça pela sua filha, que você jamais desista do que vai acontecer. Eu tenho um enorme prazer e um privilégio de poder contar com você como extensão da minha casa, da minha família. Eu tenho um privilégio de falar isso e você sabe que eu não estou brincando quando eu me refiro a você e a sua família dessa maneira, né? Com tudo que você tem passado, eu vejo o quanto de força você tem conquistado, mesmo quando as forças te faltam, você continua de pé. Você deixou o seu estado, você precisou deixar o seu estado, você teve que lutar de forma diferente de outras pessoas, né, que conseguem só com o caminho das redes sociais, muitas vezes com auxílio de advogados, coisas que você também não tem, né? Na luta que você está, muitas vezes sozinha, você tenha a certeza que você tem pessoas que caminham ao seu lado, que choram com você, que lamentam com você e que dia após dia têm buscado forças também em você para lutar por todos nós, para caminharmos juntos nesse nosso propósito, que é fazer justiça não só pela tua filha, como nós temos testemunhado, é você cruzando o estado, andando para todos os lados e lutando por outras crianças, por outras famílias, sendo voz para outras pessoas, mesmo sem saber qual vai ser o desfecho do seu caso. Então você segue sendo uma inspiração, uma pessoa que vem emoldurando outras pessoas com o seu caráter, com a sua dignidade, com a sua destreza, com o seu capricho de mãe, de nunca ter desistido da memória da sua filha. Então, o que eu desejo para você do fundo do meu coração é que você caminhe forte, continue contando conosco. É um privilégio, é um prazer ser parte, uma extensão da tua casa, do teu lar, da tua família também. E que você, nesse dia, tenha muitas homenagens, seja um dia de muita consternação, mas também de muita força para você. Parabéns, Castiele, pelo dia, pela oportunidade, pela voz que você tem dado para Vivi, que você possa ser um canal de bênçãos na vida dela também, e que através desse espaço a gente consiga multiplicar pessoas, multiplicar vozes nessa luta por justiça. Justiça por Stephanie Lohane.
O Beto também já esteve aqui no meu programa contando a história dele. Ele também perdeu a filha, né, com 12 anos. É a menina do Patins, para quem não conhece. Tem a história dele lá no canal Superação. Ele tem um podcast também, onde ele conta a história de muitas outras pessoas. E que a gente fala, infelizmente, temos que contar, porque as histórias existem, né? E ele é um grande apoiador, né, Lins? Quer falar um pouquinho dele? O Beto, para mim, ele significa, primeiramente, Deus, né, que colocou ele na minha vida, mas ele foi como uma luz no fim do túnel, em um buraco, quando cada vez mais eu afundava, né, e através de eu não precisei correr atrás dele, né, eu fiz uma publicação, ele viu a publicação e veio falar comigo, né, a partir desse momento, ele me deu voz no programa, né, dele, e agora ele faz parte da minha família, né, eu vejo ele como um bom exemplo, né, de pai, de pessoa, de força, né, de fé também, e é uma pessoa que eu gosto muito, 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 porque eu acredito que se não fosse o Beto, ele ter abrido as portas para mim, me dar essa oportunidade, hoje eu não estaria aqui com você, eu não estaria com outras pessoas, eu não estaria no grupo, né, de vítimas, onde eu conheço outras histórias, né, apesar de triste, mas a gente acaba criando uma família, um laço, né, com essas outras mães, essas outras famílias. Então, o Beto ele é a minha luz no fim do túnel, sabe? Se eu tiver que falar de amor, né, eu sempre colocarei o Beto, né? Sempre colocarei o Beto, porque ele é uma pessoa incrível, um ser humano incrível mesmo. É um amor de pessoa. Temos mais um recadinho. É uma mulher e uma mãe que eu tive a honra de conhecer. Infelizmente não é da forma que eu gostaria, que ninguém gostaria de conhecer uma mãe, com o que aconteceu com as nossas filhas, nossas meninas, mas ainda bem que no meio disso tudo ainda pude conhecer ela, porque ela é uma mulher extremamente forte, guerreira, inspiradora e passa muita força pra gente. Ela mesmo no meio de toda a dor dela, ela estende a mão dela, ela grita com você, ela chora com você, ela clama com você. Então é uma mulher que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Torço muito por ela, pela família dela, pelas filhas dela. E justiça pela menina dela, Stephanie Lohane. E eu tô com ela para o que ela precisar também. Conta comigo, Vivi. Te admiro demais. Estamos... E são pessoas que estão se apoiando. Todos nós precisamos de rede de apoio, em todos os sentidos da vida, com todos os problemas que a gente vive. E eu fico feliz que você tem a sua rede. E para a gente finalizar, você está convidada a vir de novo para a gente falar mais, porque tem muitas coisas, né? Inclusive coisas da sua filha que eu gostaria de perguntar, mas por falta de tempo não consigo. Queria agradecer as suas filhas de estarem aqui com a gente, estão nos bastidores, todas comportadinhas aqui, sorridentezinhas. E, Lins, obrigada. Eu desejo que essa dor que você sinta possa ser transformada em alguma coisa boa para outras pessoas e possa confortar a sua jornada. Eu sei que não é fácil, a saudade ela não passa, mas você tem sido luz, tem se transformado luz por conta de tudo isso que aconteceu. Conta comigo sempre. E para finalizar, a gente finaliza no vídeo que a gente iniciou, para vocês conhecerem um pouquinho mais da Stephanie Lohane. E eu espero vocês amanhã, às 20 horas ao vivo, porque nós temos programa amanhã, com um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre os acidentes que ocorrem ali na legislação trabalhista e o que isso impacta na nossa vida e na vida das empresas e na vida dos trabalhadores. Eu vou estar com a Jerusa e com a Lilian. A Lilian já participou do programa aqui com a gente falando sobre NR1. E eu aguardo vocês amanhã. Até mais. Ela tinha apenas 15 anos. Um sorriso, sonhos, planos, uma vida inteira pela frente. Essa é Stephanie Lohane Dantas da Silva.
No dia 21 de novembro de 2022, tudo mudou. Stephanie foi baleada em Senhor do Bonfim, na Bahia. Foi socorrida e lutou pela vida durante 3 dias. Mas em 24 de novembro, a esperança deu lugar ao luto. Desde então, uma mãe acorda todos os dias com a mesma dor. A dor de quem perdeu uma filha, ainda na adolescência. A dor de quem viu seus sonhos serem interrompidos pela violência. O tempo passou, os meses viraram anos, mas para uma mãe, o relógio parece ter parado naquele novembro de 22. Enquanto muitas pessoas seguiram suas vidas, Viviane Lins transformou o próprio sofrimento em uma luta incansável por justiça. Ela passou a cobrar respostas, a pedir que o caso não fosse esquecido e que a investigação chegasse aos responsáveis. Hoje, mais do que relembrar uma tragédia, queremos dar voz a uma mãe. Queremos conhecer quem era Stephanie além das manchetes, seus sonhos, sua história, sua família, e entender por que a busca por justiça continua. Porque uma vida não pode ser reduzida a uma estatística. Enquanto houver uma mãe esperando por respostas, essa história merece ser contada. Hoje, no Não Há Nada a Rejeitar, você vai conhecer a história de Stephanie através de quem mais a amou. E talvez, ao ouvir essa história, você também compreenda que a justiça começa quando nos recusamos a esquecer. Blue Sky Music.